salve, salve, muito bom dia, estamos começando aqui, ó, mais uma edição da nossa revista radiofônica, o Morning Show, que entra no ar, aqui pela maior e melhor rede de rádio do Brasil, a Jovem Pan. Vamos em frente, estamos na quarta-feira, 9 de outubro de 2019. É uma data palindrômica, vocês perceberam? É isso? 9/10/2019, vai de trás pra frente pra você ver. Espertão, ele acordou hoje. Sou muito louco, gente. Vamos lá, não era amor, era cilada, porque a relação entre PSL e o presidente Bolsonaro azedou. Uma vítima da AIDS agoniza em praça pública, me lembro bem dessa manchete, o dia em que o pai do Cazuza, do cantor Cazuza, pegou uma arma e foi atrás do autor de uma reportagem da revista Veja. Pode isso, Arnaldo? Criticado por chamar para amistosos jogadores que estão disputando importantes competições no Brasil, o técnico Tite diz que os convoca com pesar e expõe crise com a empresa que organiza as partidas. Esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando. Tem muito mais pra gente tratar nessa edição de quarta-feira. Olha, a florzinha do rádio tá de molho, tá na estufinha ali pra curar a voz. Realmente, Paulinha vinha numa sequência aí, né, de rouquidão, e a gente deu esse descansinho pra ela ver se recupera. Melhoras aí, hein, Paulinha? Beijo, querida. Nessas, Fefito assume a ponta e traz pra gente a tag de hoje, Fefito. Bom dia, meu camaradinha. Pois é, vou tentar representar bem a minha colega, que deve estar em casa se cuidando, fazendo a Maria Bethânia e só falando na hora do show, não é mesmo? Hoje a gente vai falar de uma tag um pouco polêmica. Porque eu não sei se você sabe que ontem o Bolsonaro, nosso presidente, pediu a um militante que esqueça o PSL. Esqueça se ele não te ama. Ó, já precisa começar um The Voice aqui. Não grava isso aí, já não, já a gente vai falar disso. Mas aqui no Twitter a gente vai pegar uma carona nessa história toda. E a gente vai começar a bombar a hashtag O que devemos esquecer? Faz uma listinha aí pra ajudar aí. Nossa! Vai, os nossos ouvintes. Confisco da poupança. Não pode. Putz. Não. Tem que te lembrar sempre pra não votar mais. Putz. Mas aquela pessoinha chata que te persegue, esquece. Aquela comida ruim que você comeu outro dia, esquece. Aquele ex-namorado mala, esquece. Então você pode pegar uma fase bem ruim da sua vida, aquele crush que não dá bola, um político que traiu sua confiança. A gente tá esperando muito meme, muito gif, muito textão divertido e, por que não, o seu protesto contra aquele ex-mala. Vai que é isso que você quer fazer, Fefito, não é mesmo? Hashtag O que devemos esquecer. Você já começou aí falando, tava todo fanfarrão aqui, você já começou falando da poupança. Eu sempre lembro do meu Fiat 147 que eu perdi no confisco, velho. Tá vendo? Porque tem gente que tem que esquecer as coisas. Um trauma nunca superado. Essa aí eu esqueceria mesmo, ó. Você pode interagir com a gente também pelo nosso WhatsApp. Mande um vídeo pra gente, grave na horizontal, bonitinho. 11-931-17 é o nosso número. Mande uma mensagem aí falando, né, se você acha que existe alguma chance do presidente Donald Trump sofrer o impeachment. Tá sabendo o que tá acontecendo por lá, né? Os democratas estão indo pra cima, aquela conversa ali com o presidente da Ucrânia, ele pedindo pra, né, levantar algumas questões ali pra investigar ali o seu adversário político, né, o John Biden. Conta pra gente, 11-931-17-1009, mensagens em vídeo. Acha mesmo que o presidente Donald Trump pode sofrer o impeachment? Queremos a tua opinião. No mais, você nos acompanha em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan. É o vermelhinho, assim você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Também transmitimos pelo nosso portal jp.com.br, pelo nosso canal no YouTube e nas mídias sociais. Vai lá no Instagram, temos um perfil, e também no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica animadão e feliz da vida, beleza? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. O técnico Tite, como eu disse aqui nas manchetes, tem sido criticado por convocar para amistosos da seleção brasileira
jogadores que atuam no Brasil e que estão disputando torneios importantes. Vini, bom dia, meu camaradinha. Vamos lá começar essa história aí, contando aí. Dá uma geral pra gente, Vini, porque foi um assunto que tomou conta do noticiário esportivo. Pô, esses amistosos em Singapura, com seleções africanas. Será que tem que tirar os astros aqui do campeonato para colocar para jogar na seleção e desfalcar os times que estão ali se afunilando? Pois é, Edgar, essa é uma discussão recorrente do futebol brasileiro, não é de agora, não é só agora com o Tite, ele já sofreu também o inverso quando ele era técnico dos clubes, e ele nessa coletiva que ele concedeu mais recente, Edgar, ele falou justamente que ele mantém essa posição dele de quando ele era técnico de clube de futebol, de que não deve se parar, não deve ter jogos de campeonato brasileiro, de competições nacionais, quando se tem jogos em data FIFA. Só que agora ele está do outro lado, né? E ele precisa ali fazer a convocação dele, mas ele é contra esse tipo de prática. Alguns dizem que ele deveria ter um pouco mais, então, de sensibilidade, não convocar esses jogadores que estão atuando em Campeonato Brasileiro, Libertadores e outras competições. O Tite também criticou a administradora, a empresa que organiza ali os amistosos. O Brasil que vai jogar amanhã, às 9 horas da manhã, contra Senegal e no próximo domingo, no mesmo horário, contra a Nigéria. São esses dois amistosos. Edgar, e o Tite criticou porque a administradora, essa empresa, não permitiu que a seleção treinasse no campo de jogo. E ele acha que os atletas de alto nível merecem um pouco mais de respeito. Então a gente trouxe aqui, né, o nosso especialista máximo em futebol da casa. Aqui a galera, a claque, a claque... Pois é. A claque já aqui, ó. Esse programa tá muito chique Nosso hoje. companheiro Vanderlei Nogueira. E eu queria já abrir com você, Vanderlei, perguntando o seguinte: eu vi aqui a possível escalação e dos 11 jogadores que o Tite deve levar a campo amanhã, os 11 titulares, apenas um, né, atua como titular no futebol brasileiro, que é o Daniel Alves, ou seja, os outros vão ficar ali na reserva, devem entrar um minutinho ou outro. Falta um pouco mais de sensibilidade do Tite nesse tipo de convocação, já que o amistoso é muito menos importante do que as competições que esses jogadores estão atuando pelos seus clubes? Bom dia, Vinícius. Bom dia, Edgar, a todos os Vanderlei, cara. Fefito, é ótimo estar aqui. Ótimo estar te ouvindo aqui. Eu fico lá, você sabe que eu fico ouvindo lá, o computador tá escuta. ligado, fico tocando o programa que vai começar meio-dia, mas tô ouvindo vocês. O nome disso é o quê? Audiência qualificada. E é também para ficar bem informado. Isso aí, boa, Vanderlei. O que você acha dessa colocação do Vini? Eu acho o seguinte, com relação ao que o Tite falou, que ele convocou até meio tristonho, ele falou que estava muito triste, mas essa tristeza vai continuar em 2020 também, porque nós já conhecemos o calendário. Eles anunciaram que o futebol brasileiro para nas datas FIFA. É quase isso, não é bem isso, é o chamado me engana que eu gosto. Nós teremos 10 datas FIFA em 2020. 10 datas FIFA. E vai parar mesmo, mas tipo assim, começa 24 horas depois. Quer dizer, aqueles que estão convocados dificilmente chegarão em tempo, depende de onde Ainda mais se o jogo foi em Singapura, né, Vanderlei? Singapura, o Vinícius acabou de falar, olha, do time principal, só um é que vai jogar e tal. Os outros curtirão um banco. Mas tem que admitir que é um banco chique, lá em Singapura. E isso posto, eu queria dizer que ele reclamou também que nem emprestaram o campo para conhecer o jogo que vai acontecer às 9 da manhã. Essa empresa, Edgar e amigos que nos acompanham, foi um contrato feito pelo ex-presidente Ricardo Teixeira, Deus o tenha, lembrando que ele vendeu um contrato por 10 anos. Isso não existe. Até quando que vai isso, Vanderlei? Até 2022. Até 2022, todos os jogos amistosos da seleção brasileira serão organizados e dirigidos por essa empresa, que vende onde tiver. Durante um tempo, recuando um pouquinho só, esses jogos aconteciam em Londres. Vocês lembram que a Casa Brasileira, da Seleção Brasileira, ficou em Londres. Depois descansou em Londres. Então eles começaram a vender para outros lugares. Singapura se interessou, estão ganhando uma grana, venderam os dois jogos contra Senegal amanhã e depois contra a Nigéria, né? Vão ganhar uma grana. Eles que fizeram todo o negócio, a CBF recebe cerca de 2 milhões de dólares por jogo, mais outras coisas que tem por aí. Então, é isso.
O Tite vai continuar triste com esse negócio, com dor no coração. É verdade, ele reclamava também quando era treinador, mas isso vai prosseguir. E não vai mudar tão já. Dificilmente mudará. Só quero lembrar que na Copa América, o campeonato do ano que vem, já estou adiantando já, a Copa América do ano que vem, que será em 2 países, Argentina e Colômbia. O Campeonato Brasileiro vai prosseguir durante a Copa América. Então, a única mudança vai prosseguir. Quer dizer, já são mais 9 jogos oficiais, fora o período ali de treinamento, né, Vanderlei? Isso, nós teremos. Isso, claro. Quer dizer, vai ser pior ainda no ano que vem. Vai ser mais apertado. Eles fizeram uma diminuição nos estaduais. Os estaduais têm 18 datas. Tinha 18 datas. Agora, a proposta é um calendário de 16 datas. Já era tiro curto, então agora mas é coisa pequenininha, muito pequenininha. Lembrando que o campeonato... Não vai aliviar o que precisa. Não vai aliviar. Vanderlei, a solução seria... Só para fechar, para vocês saberem, já para você programar na tua agenda. O Campeonato Paulista começa o calendário começa no dia 19 de janeiro de 2020, 19 de janeiro de 2020, e acaba no dia 6 de dezembro. Esse será o calendário brasileiro. 19 de janeiro a 6 de dezembro, Edgar. Deixa eu só, Vini, você falou de jogadores que vão ser convocados e nem são da seleção titular ali, mas do Flamengo só, você tem ali o Rodrigo Caio, que é convocado. Gabigol. O Gabigol, né? Grande força do Flamengo. Né? E o Felipe Luiz está machucado. Felipe Luiz está machucado, né? Não vai, então. Já de cara já não vai ser convocado porque tem essa lesão. Mas seria. Quer dizer, tiraria 3 jogadores importantíssimos de um time que está ali dando passos largos para ser campeão brasileiro. A torcida xinga, e xinga com razão, porque no coração do torcedor é o clube primeiro e depois a seleção, e quando ela inspira amor. Não é o caso que acontece hoje, é aquele processo de desamor que existiu, que estão tentando reconquistar a torcida brasileira. E esse processo passa um pouco, Vanderlei, por esse fato do Brasil não jogar no Brasil. Quer dizer, talvez se a seleção brasileira jogasse mais aqui, o torcedor acolhesse mais e entendesse um pouco mais das convocações. Eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que pode jogar onde quiser, desde que o futebol seja bom. Sim. Se jogar contra Senegal, por exemplo, amanhã, for um espetáculo dos sonhos, todo mundo vai gostar. Sim. Agora tem a questão do negócio, né? O futebol é um negócio milionário, é grana, você vê. Essas datas já comprometidas até 2022 pelo Ricardo Teixeira, como você colocou, forçam que o Brasil tenha que atender a esses compromissos. E veja, num terreno ali, talvez a FIFA tenha interesse em ampliar a importância do futebol no mercado asiático ali. O jogo é em Singapura, num horário aqui no Brasil que vai ser difícil das pessoas, inclusive, assistirem aos jogos, né? Porque vão estar saindo em trânsito para o trabalho, quer dizer, é uma incongruência ali. Agora, Vanderlei, você acha, para fechar, você acha que acabando esse compromisso que vai até 2022, já firmado pelo então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, o calendário pode evoluir e chegar próximo a um ideal, ou pelo menos no que se idealiza, com base no campeonato europeu, por exemplo, no calendário europeu de futebol? Eu tenho muita preocupação que isso não aconteça, Edgar. Rapidinho, eu queria dizer o seguinte, agora a culpa é sempre jogada sobre as costas do Ricardo Teixeira, que fez essa grande lambança de vender por 10 anos os amistosos. Até lá, o tempo vai passando, você não sabe quem vai estar no comando em 2022, se não terá interesse de fazer a mesma coisa para faturar um dinheirão. Para continuar a história, né? Isso, já que parece que liga não é nenhuma possibilidade de acontecer no Brasil. Edgar, deixa eu trazer aqui rapidinho a palavra dos clubes, ou pelo menos um dos representantes, que é o Andrei Sanches, presidente do Corinthians, que não é dos dirigentes mais simpáticos, né? Quando ele foi abordado aí no último jogo do Corinthians lá em Porto Alegre contra o Grêmio, ele foi perguntado sobre a responsabilidade dos times também. Por que os times não se unem? Por que os times não tentam aí barganhar algo melhor no calendário? E ele transferiu toda essa responsabilidade para a Rede Globo. Vamos ouvir. Eu acho que a CBF fez o calendário e não dá para reclamar. O que pode ser feito, presidente? Os clubes aceitam e fica assim? Cadê a Rede Globo aí? Não tá a Rede Globo aí? Chama eles aí. Eles pagam. O senhor não tem mais poder para isso? Você trabalha onde? Na Rádio Gaúcha. Tem patrocinador? Claro. Quando eles pagam, vocês fazem tudo para eles. E eu sou igual. Não, a Rede Globo gente entrega a mídia contratada. E eu entrego o horário que eles querem, o dia que eles querem, como eles querem. Eles pagam o Corinthians. Mas não adianta, presidente, reunir os outros times e tentar mudar isso? Esse, nós acabamos com a Rede Globo. E quem paga o futebol brasileiro? A Rede Globo paga, cara. O que nós pedimos, o que cada um pediu. O que eu posso reclamar da Rede Globo? Não dá para sentar, conversar de repente? Conversa todo dia.
Mas agora, ela precisa vender 90 datas, 90 jogos, você vai fazer o quê? Porque não muda, porque não dá para mudar. Por que não dá para mudar, presidente? Porque vocês não ajudam. Tá aí, então a culpa também acaba sendo um pouco da imprensa que não ajuda nesse sentido. O simpático presidente do Corinthians, André Sanches, Vanderlei, essa é uma visão só do Andrés ou é uma visão geral ali dos dirigentes brasileiros? Com palavras diferentes, os presidentes dos demais clubes pensam mais ou menos a mesma coisa. Ele foi deselegante, muito deselegante nessa entrevista coletiva lá em Porto Alegre, mas de toda a entrevista eu pensei, na verdade, 3 assuntos importantes, 3 pontinhos importantes. Primeiro, quando ele disse que vai abandonar o futebol quando sair da presidência do Corinthians. É uma declaração importante. Outra que ele deu é uma declaração, ele disse que liga é uma piada. Quando alguém falou, o senhor não acha que se formar uma liga, a coisa melhora um pouquinho? Ele acha que essa ideia de formação de liga é uma piada. E disse também, quando alguém perguntou, o senhor pensa em presidir a CBF? Ele disse, eu pensei, já não penso mais. Eu acho que esses 3 pontos foram mais importantes nesse encontro simpático com a imprensa lá em Porto Alegre. Legal, Vanderlei. Obrigado pela tua seleta participação aqui. Obrigado e você vê que problema de calendário ela não é só com relação à seleção brasileira, não. Ela atinge também as categorias inferiores. O meu glorioso Bugre jogou 4 vezes em 9 dias. É um absurdo. Um calendário impossível. É lesão na certa. E por mais talento que tenha, cansa o torcedor. Vanderlei, lembrando que a Jovem Pan transmite amanhã em seu canal de esportes Brasil e Senegal às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, amanhã pelo YouTube, né? Vai estar rodando aí Jornal da Manhã, o nosso Morning, e também todo mundo para aquele que quer acompanhar a seleção brasileira. Vandeco, valeu, queridão. Estaremos todos lá, abração. Abração, obrigado. Vanderlei Nogueira com a gente aqui no Morning Show, falando de esporte com Vinícius Moura. É isso Boa. Aí. O assunto agora é política, hein? Vamos para outro campo agora, que tá disputado também, às vezes meio na várzea, às vezes meio com categoria. Mas é o seguinte, a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o partido dele, o PSL, olha, azedou de vez. Vamos acompanhar aí a reportagem da nossa colega Luciana Verdolim para entender o que é que está acontecendo. Solta lá, Murilo. O presidente Jair Bolsonaro criou polêmica agora com o próprio partido dele, o PSL. O presidente conversava ontem com turistas na porta do Palácio da Alvorada. Uma rotina que se repete diariamente. Um turista de Recife, pré-candidato pelo PSL nas eleições do ano que vem, pediu para fazer um vídeo para divulgar a campanha, afirmando: eu, Bolsonaro e Bivar juntos. Bolsonaro não gostou e, cochichando, pediu que o turista esquecesse o partido. Disse que o presidente da legenda, Luciano Bivar, está queimado e afirmou que o vídeo queimaria o filme dele também. Terminou a conversa afirmando: esquece esse cara, esquece o partido. A afirmação fortalece a tese negada repetidamente pelo governo de que o presidente vai deixar a legenda. O porta-voz da presidência, Rego Barros, por diversas vezes negou a possibilidade. Ontem, o discurso mudou. O presidente não me autorizou a fazer comentários específicos a esse tema e vos adianto que, se assim ele achar adequado, no devido momento, ele fará os seus pronunciamentos. No Congresso Nacional, a avaliação é que as declarações do presidente Bolsonaro são, na verdade, uma tentativa não de sair do partido, mas de assumir a liderança da legenda. O hoje presidente do PSL, Luciano Bivar, é um dos nomes citados em investigações sobre supostas irregularidades na campanha eleitoral do ano passado. Assim como o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, Bivar também é supostamente acusado de ter utilizado candidaturas laranjas para desviar dinheiro do fundo que financia campanha para as mulheres. Ele defende o fim da regra que destina 30% dos recursos para as candidaturas femininas. No Congresso, o senador Major Olímpio admitiu surpresa com as declarações de Bolsonaro. Ainda de acordo com o senador, o PSL é Bolsonaro. Cresceu, na verdade, por conta dele. E sobre as especulações de que o presidente estaria querendo deixar o partido, ele avalia que isso não faz sentido, que seria como se alguém que mora sozinho decidisse fugir de casa. Ainda segundo ele, se tiver algum problema, é melhor resolver essa questão internamente do que procurar uma outra legenda. O senador ainda defendeu Bivar e disse que não considera que ele está queimado dentro do partido, não. No Senado,
A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle de Defesa do Consumidor aprovou por unanimidade requerimento apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, convocando o ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio para prestar esclarecimentos sobre as denúncias de candidaturas laranja nas eleições do ano passado. A sessão está marcada para o dia 22 agora de outubro. O ministro, que já havia sido convidado outras 3 vezes, a primeira em março, o problema é que ele não apareceu. Como agora se trata de uma convocação, ele é obrigado a comparecer à comissão. Marcelo Álvaro Antônio foi indiciado na semana passada pela Polícia Federal e os senadores querem agora explicações detalhadas também sobre a prisão de um assessor e a utilização das tais candidaturas laranja. De Brasília, Luciana Verdolim. Tá aí, a gente vai ter a oportunidade de debater um pouco esses pontos trazidos pela repórter Luciana Verdolim, aqui da Jovem Pan, acerca desse imbróglio dentro do PSL, mas a gente separou aqui o vídeo que causou todo esse último burburinho aí entre Bolsonaro e o partido PSL. O áudio está um pouco baixo, a gente vai fazer um esforço aqui técnico para fazer você entender o que está acontecendo, desse momento em que o presidente Jair Bolsonaro pede ao militante que esqueça o PSL. Solta lá, Murilo. Me dê uma palavra. Olha, aqui. Ó, ok? Tá. Ó, eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Cara, não divulga isso não, cara. Não, então. Me dê uma palavra. Olha, aqui. Ó, ok? Me dê uma palavra. Olha, eu não sei se o rapaz não ouve o presidente, né, Edgar, ou se ele se confunde, mas o Bolsonaro pede para ele esquecer o PSL, ele vai lá e reforça, né? Aqui eu, o Bolsonaro e o Bivar. Então, quer dizer... Você não gostou, né, presidente? E o melhor é que ele fala, tipo, não divulga isso não, mas ele esquece que as pessoas hoje em dia não precisam fazer um esforço de divulgação. Tem gente transmitindo ao vivo, tem live no Instagram. Não, e a imagem nem é, obviamente, é do celular dele, é de um outro sujeito que tá gravando ali, né? Tava transmitindo ao vivo, no caso. E outra, né, como presidente, pessoa pública, ele tem que ter o mínimo de cuidado com quem ele compartilha esse tipo de informação. Ele não sabe se o cara que... Pra quem ele pede pra esquecer o PSL, por exemplo, é um jornalista, ainda que fã dele. Sim. Não sabe se é um rival. Sabe-se lá, não sabe-se nada. Ele nunca viu a pessoa na vida, tá contando esse tipo de coisa. Exato. Vamos a Brasília. Eu vi Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Trindade, bom dia pra você. Olha, o presidente do PSL, o Luciano Bivar, eu quero saber, tá queimado ou não e por quê? Porque eu já imagino, o Luciano Verdolim já adiantou pra gente aí a questão dos laranjas, das candidaturas laranjas do PSL. Coisa não tá fácil entre o presidente e a sua legenda, né, Trindade? Bom dia. O outro nome antigamente era fritado, agora é queimado, né? Agora é queimado, é. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, esta parada ali na saída do Palácio da Alvorada, o Palácio da Alvorada é residência oficial, né? Quando ele sai dali, vai para o Palácio do Planalto, que é o Palácio dos Despachos. E ali estão jornalistas, agora é um plantão sagrado, esse da saída. Então, a gente vê ali o fã até tentando apagar ali, mas na verdade foi captado por câmeras profissionais que estavam lá. É impossível não fazer esse plantão no governo Bolsonaro em frente ao Palácio da Alvorada. Eu me lembro quando cobriu o Collor, era a chegada do helicóptero. Impossível você não estar ali. Agora é na saída do Palácio da Alvorada. Quando ele conversa, não quer dar entrevistas e conversa com os fãs, acaba sendo uma entrevista terceirizada, né? E aí todo mundo pega as imagens e os sons. Então, esta é a situação. Olha, Edgar, isso aí é apenas a eclosão de um movimento que já estava há muito tempo nas bases eleitorais, e eu já tinha falado sobre essa possível saída do presidente Jair Bolsonaro aqui. Ninguém sabe exatamente para onde ele vai. As apurações que eu fiz ontem seria para o Avante. O Avante está de portas abertas e a tendência é Patriotas, que está sendo negociado. Talvez uma junção dos dois para justificar a saída de 34 deputados do PSL que iriam para onde o clã Bolsonaro se transferia. Então a situação é a seguinte: o presidente, quando candidato, queria um partido político que ele pudesse mandar. Partido, repito, é uma lojinha, um local de faturamento.
E ninguém cria, tem um trabalhão danado para criar um partido político e entregar de mão beijadas para alguém. Mas, naquela época, o Valdemar Costa Neto ofereceu o PR, o presidente aceitou, mas em seguida ele achou melhor ir para o PSL, que tinha um deputado. E aí o Luciano Bivar aceitou a história de entregar o partido e suas verbas. Depois da eleição, segundo o Bivar, o combinado era de ele retomar o controle do partido. Agora o partido está gordão, né? Para se ter uma ideia, tem 53 deputados. O PT é o maior com 54. Mais de 400 milhões da estrutura partidária ali, destas verbas de campanha, né? O fundo partidário, o fundo eleitoral. Então, é um dinheiro muito alto para entregar para alguém e esta é a briga. Meu caro Edgar, onde há poder, onde há dinheiro, há realmente briga. E o presidente está já decidindo qual partido que vai com os seus aliados. Ô Zé, o Caio vai entrar com a gente nessa, mas eu queria só te perguntar uma coisa acerca da frase do Major Olímpio, que é o presidente do partido aqui em São Paulo. Eu achei emblemática a frase dele, né? O Bolsonaro sair do PT é como você sair de casa, abandonar a casa morando sozinho. Isso, obviamente, fazendo alusão ao que você diz agora aí na tua fala, quer dizer, o partido PSL, ele praticamente inexistia como relevância política, como sigla relevante dentro da configuração dos partidos que realmente tem influência aí em Brasília. A entrada do clã ou as ações, as últimas ações que elegeram o Bolsonaro e o clã Bolsonaro, como você falou, com exceção do 02, se eu não estou enganado, que é o Carluxo, que é do PSC, o Flávio é do PSL e o Eduardo também é do PSL. Quer dizer, existe essa manobra em torno do que se considera um poder do clã Bolsonaro dentro da sigla, uma vez que ele não perdeu a chance em nenhuma oportunidade de dizer que o partido é o que é hoje em dia, pela influência que o clã Bolsonaro tem na legenda, né, Zé? E o dinheiro que você falou também, né? O político, como você sempre diz, ele vai atrás, ele vai farejando aonde está a grana. E essa é uma questão que, se Bolsonaro sair, talvez para uma sigla nova, fala-se aí numa possibilidade da criação de um partido chamado Conservadores, alardeado aí pelo próprio filho 03 dele, o Eduardo, uma sigla nova. O DN também, você falou de Avante, Patriota seria uma legenda a acolher. O Bolsonaro, que, diga-se de passagem, já mudou de legenda em algumas vezes. É uma briga que parece não vai acabar tão breve, hein, Zé? Pois é, minha tese é de que o Bolsonaro é a prova de que o Brasil já está maduro o suficiente para conviver com a candidatura avulsa. O presidente só se filiou ao PSL, poderia ser qualquer outro partido, né, por exigência da legislação eleitoral. Nada mais do que isso. É verdade que o deputado acompanha ali o caminho do dinheiro, né, só pensa naquilo. E a presença de um presidente num partido é sinal de poder. E é isso que querem os 34 deputados. Por outro lado, outra faixa do PSL resiste e diz que, ao contrário, que não o PSL é assim por conta do Bolsonaro, mas que o Bolsonaro é assim por conta do PSL, Sim. que ofereceu abrigo ao presidente. Tá? Então, está feito aí, é o início do divórcio mesmo, e o líder do PSL no Senado já estava em disputa com o senador Flávio Bolsonaro de uma forma muito clara. Ele agrediu muito o senador Flávio Bolsonaro e disse que não o respeita, que não o considera. Isso porque o Flávio conseguiu destruir ali a possibilidade de criação da CPI da Lava Toga. Sim. E usou palavras grosseiras com o Major Olímpio contra duas senadoras. Né? Então, essa rusga já vem no Senado e na Câmara indicam ali de que é um partido novo, os deputados não se conhecem, não tem aquela cultura de crescimento orgânico e convivência, né? Daí está a dificuldade de funcionamento do PSL. Olha, o PRN era o partido do Fernando Collor de Mello, que chegou avulso também, e o PRN se desfez, era líder Renan Calheiros, né? Na Câmara dos Deputados, e é assim, o partido que o presidente está cresce e cresce muito. A exceção foi para o PT, que distribuiu os aliados de última hora para vários partidos em volta do PT, mas não cresceu
de forma desordenada o partido. Sim. Caio, o PSL, logo que o presidente Bolsonaro foi eleito, já começou a criar, os filhos do Bolsonaro, mais especificamente o Carluxo, começou a criar confusão com a presidência. Eu me lembro da demissão do Bebiano, deu entrevista aqui para a Jovem Pan. É uma briga que a gente vê acontecer, continuar, depois de meses já do presidente estar no cargo mais alto da República. Você acha que o Bolsonaro está no cargo mais alto da República? Você acha que ele deve sair do PSL? Você acha que ele vai fazer esse movimento, considerando todas essas questões que o Zé trouxe pra gente, do partido já ter uma grana aí entre fundo partidário e fundo eleitoral, né? A sigla já ganhar uma certa relevância com esse número de deputados na Câmara. Você acha que ele deve sair? Ou o que deve acontecer, na tua opinião? Eu defendo ideias aí bem mais ambiciosas que essa, né? Eu acho que esse factoide ele pode ser o ponto de partida para uma necessária autocrítica sobre a nossa pseudodemocracia. E você adiantou muito bem, né? O PSL ele nada mais é do que uma legenda de aluguel do bolsonarismo. O corretor desse negócio, como você bem trouxe aqui à tona, foi o ministro afastado, Gustavo Bebiano, né? O proprietário do ativo, vamos dizer assim, o locador da legenda, é o deputado federal Luciano Bivar. E os inquilinos são a família Bolsonaro e demais correligionários, né? Se nós dermos alguns passos para trás, a gente percebe que isso não é um problema circunstancial, né? Não é simplesmente uma questão de picuinha partidária. Na verdade, isso é reflexo de um problema estrutural, só que tem solução. Aqui tem espaço para um otimismo esperançoso, porque o Brasil, né, contrariando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, limita os direitos políticos dos seus cidadãos e ele condiciona, né, a eleição de uma pessoa à filiação a partido político. Ou seja, mesmo uma liderança, como é o caso do presidente da República, precisa do aval de um cacique partidário para concorrer a cargo eletivo. Isso é um absurdo. Fazendo um paralelo, é por isso que tanta gente do bem, tanta gente boa se afasta da política, porque as portas da vida pública elas estão guardadas por porteiros de caráter e interesse muito duvidosos. Essa é a verdade. É a velha política que determina quem vai se candidatar. Portanto, as lideranças sociais, as lideranças econômicas, essas que brotam organicamente da sociedade e são legítimas, são reconhecidas socialmente, essas lideranças elas ficam submetidas às elites partidárias velhacas, né? No Brasil, a gente não tem uma aristocracia no governo, e aqui no sentido clássico da palavra, né? Nós não temos uma elite formada pelos nossos melhores, nós temos oligarquias no governo, portanto uma elite formada por poucos, né? com um viés assim muito tirânico e antirrepublicano. Esse é o primeiro problema, hegemonia partidária, né? Obrigatoriedade de filiação e a impossibilidade das candidaturas independentes, que algumas pessoas chamam de candidaturas avulsas, e isso em flagrante violação aos direitos humanos. E aí o outro problema que o Zé Maria trouxe muito bem é de ordem econômica, certo? É o financiamento público de campanhas e de partidos. A disputa por controle partidário também é uma disputa por verbas milionárias pouco fiscalizadas, né? Esse ponto tem que vir à tona também. A estimativa atual, Edgar, é que o PSL embolse aí, entre fundo eleitoral e fundo partidário, 360 milhões de reais de dinheiro público em 2020 e vai embolsar esse dinheiro do povo injusta e desnecessariamente, né? O PSL ele constituiu a segunda maior bancada do Congresso, 10% da Câmara Federal, com apenas 9 milhões e 200 mil reais de fundo partidário. E mesmo assim conseguiu protagonizar o escândalo eleitoral que você mencionou, envolvendo aí a fraude da cota feminina do fundão em candidaturas de fachada, é o tal laranjal do PSL. Então assim, se com menos de 10 milhões de reais do pagador de imposto, os políticos eles já se lambuzam, imagina com 360 milhões de reais. Fora que, como esse dinheiro não é igualmente distribuído entre os candidatos, ele fere a isonomia, né, a igualdade de condições na disputa eleitoral. Então, para fechar, para muito além de rusgas e picuinhas partidárias, a gente está diante de um problema estrutural da nossa democracia que só vai se resolver com esses dois pontos da reforma política: fim do financiamento público e legalização da candidatura independente. Se o presidente da República não se engajar pessoalmente nessas pautas, ele sempre será refém do mecanismo, né? E aí, considerando a sua popularidade, o presidente Bolsonaro seria o maior beneficiário de um sistema mais livre e de um sistema sem esses incentivos públicos aí às elites políticas. Vai lá, Zé, pra gente fechar, uma frase tua.
Pois os partidos dominam. Para se ter uma ideia de um risco, há prazo de filiação partidária. Então, se depois do prazo o partido rifar ou expulsar ou decidir não lançar candidato, um candidato mesmo que tenha condições de chegar na final, fica sem partido, fica sem candidatura. Quanto é que vale no mercado negro uma decisão como esta, né? Então, é isso aí, é preciso mesmo mudar. E neste caso aí do presidente Jair Bolsonaro, ele vem queimando etapas e queimando antigos aliados, e isso em política é perigoso. É isso, Edgar. Valeu, Trindade, obrigado pelas suas informações, pelo papo, bom trabalho aí em Brasília. Qualquer coisa, meu camarada, já sabe, né? É só chamar. Um abração, Zé. Muito bem, obrigado, bom dia. Vamos lá, vamos seguindo aqui no Morning. A mãe do dono desta voz aqui, atenção, queridos ouvintes. Cara, eu amo Cazuza, cara. Uma das minhas grandes frustrações como repórter musical foi não ter tido a chance de falar com ele tete a tete ali. Já passei pertinho, trabalhava no rádio ainda, já trabalhava como menina no rádio. Vamos lá, o dono Compartilhamos aniversários. Olha aí. É o seguinte, a mãe do dono dessa voz que a gente tá ouvindo, a Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, conta no documentário que o pai dele, no final dos anos 90, saiu armado de casa numa espécie de dia de fúria para matar o jornalista que havia produzido uma reportagem de capa da revista Veja. Eu me lembro dessa capa, Fefito. Também lembro. Dá uma olhada, ó, a gente tá mostrando aí para você que nos acompanha em imagem, traz lá a foto do Cazuza já bem magro, né, esquálido ali, para ser mais exato. Com a manchete, uma vítima da AIDS agoniza em praça pública. Foi muito, né? Essa capa é uma capa emblemática do bom e do mau jornalismo. Porque era o bom jornalismo no sentido de que você tinha o furo de uma pessoa agonizando em praça pública com a AIDS. No final dos anos 80, ainda com a epidemia super em estágio avançado no Brasil. E é uma pessoa pública e corajosa, portanto, a fazer isso, mas também de mau jornalismo pelo seu texto e pelas declarações que decidiu ressaltar. Segundo a Lucinha Araújo, vamos entender melhor essa história, no filme Carta para Além dos Muros, e vocês lembram que no final do ano passado a gente recebeu aqui 2 pessoas para falar sobre HIV e prevenção, e eles estavam divulgando, inclusive, esse filme, Carta para Além dos Muros, que finalmente estreou, faz um panorama do vírus HIV e da AIDS no Brasil desde o início da epidemia e hoje em dia os tratamentos muito avançados. Um dos assuntos abordados então é a vida do Cazuza com a Lucinha Araújo. A Lucinha Araújo diz que essa capa da Veja, que diz que uma vítima da AIDS agoniza em praça pública, chegou a fazer o Cazuza passar mal a ponto de ser internado. Segundo ela, o pai dele, o João Araújo, chegou a sair armado de casa atrás do jornalista. Disse a Lucinha, ele pegou uma arma e foi pra rua matar o jornalista. O pai do Cazuza foi até a rua do autor da reportagem, lá na zona sul do Rio de Janeiro, mas o jornalista foi avisado por vizinhos e conseguiu fugir. O que tem de tão pesado nessa reportagem que eu li, inclusive, há alguns anos? Eu acho que mais do que as declarações pesadas do Cazuza, que de fato o Cazuza chega a falar sobre o Lauro Corona, que era um galã da época, dizendo que ele deve ter morrido de AIDS também, vítima da AIDS também, ao contrário do que a família dele dizia, e falar um pouco sobre a situação do Brasil na época. O último parágrafo dessa reportagem em específico abalou muito o Cazuza, porque esse último parágrafo basicamente dizia que o Cazuza poderia ser talentoso, mas cairia no esquecimento por jamais ser comparado a alguém como um Noel Rosa. Basicamente, depois de explorar toda a doença do Cazuza, toda a agonia e a angústia dele, a revista, no último parágrafo, disse que ele não era um bom músico ou um bom compositor. Foi isso que fez o Cazuza passar muito mal. A Lucinha não dá entrevista pra revista Veja até hoje, e eu sei disso porque entrevistei ela há uns 10 anos para o Diário de São Paulo, na época que ela trabalhava, e ela fez questão de checar se eu não era um repórter da Veja. Ela, desde então, não fala com a revista. A revista, obviamente, mudou de posicionamento, também entendeu melhor o que é ser soropositivo no Brasil, já fez reportagens muito interessantes sobre o assunto também. Não é a mesma revista de 1989, mas é muito difícil superar essa mágoa, especialmente porque a Lucinha tem a certeza de que, ao ser internado, ao passar mal, e ela conta isso no livro que ela escreveu sobre o Cazuza,
que ele passou tão mal, que tremia, chegou a desmaiar, ir pro hospital e ser internado, ela acha que isso acabou precipitando também a morte do próprio filho, uma vez que ele foi internado por causa disso. Pesado esse depoimento, né? Olha, é pesado, é difícil, né, essa decisão. Imagina ali, né, a revista em reportar um fato, em ter uma delicadeza em reportar um fato muito sensível, né, e uma doença ainda que na época pouco se sabia, né? Sim. Era uma doença que já tinha cometido o Lauro Corona, como você falou, mas ainda pouco se sabia o que era aquilo, né, a tal da síndrome da imunodeficiência. Eu recomendo aqui um livro para você que se interessa pela história e quer aprofundar. Isso aqui é o que o Fefito citou, que é a biografia Só as Mães São Felizes, em depoimento da Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, a jornalista Regina Echeverria, que escreveu toda essa fase, né, desde a formação do Cazuza, ali no início do Barão Vermelho, com a indicação. Quem indicou o Cazuza para o Barão foi o Léo Jaime. Sim, verdade. Léo Jaime poderia fazer ali os vocais, foi convidado, né, pelo Maurício Barros, pelo Guto Goff, pelo Frejá. Sim. E pelo Dé Palmeira na época da formação. E ele falou, não, um cara certo pra fazer isso aqui é esse cara aqui, ó, o Cazuza, vocês têm que ouvir esse cara. Que era uma estrela, né? Tanto que saiu em carreira solo. Exato. As músicas dele são lembradas até hoje. É importante a gente se lembrar coisas muito rápidas. Quem mostrava a cara portando o HIV nos anos 80 era muito corajoso. Eu lembro de uma reportagem da Veja, antes dessa do Cazuza, inclusive, que dizia de um pedreiro que quando viu o resultado positivo, achou que era bom. Achou que era legal. Havia muita desinformação na época. Hoje em dia, a Lucinha Araújo tem um super trabalho com a Viva Cazuza. Se você puder, ajude a Viva Cazuza e conheça mais sobre o vírus HIV. Use camisinha, se proteja e desmistifique o seu preconceito. Antes de mais nada, pesquise sobre o assunto. A situação hoje é totalmente diferente do que era nos anos 80. Viva Cazuza, agora 10h44, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Já pensou em ter um aplicativo para consultar preços de medicamentos e produtos de higiene e beleza com total transparência, escolhendo a melhor oferta para você? A Drogaria São Paulo pensou e por isso está lançando o app Meu Viva Saúde. Com ele, você tem acesso a produtos com preços exclusivos e ofertas personalizadas de acordo com seu perfil na palma da sua mão. É muito fácil e simples. Baixe agora mesmo, ative suas ofertas e aproveite. App Meu Viva Saúde da Drogaria São Paulo. Transparência de preços e personalização na palma da mão. Rolê de notícias. Oferecimento Smart Fit. Lançamento de livro de Janot é um fiasco. Poucas pessoas compareceram ao evento e foram vendidas apenas 43 unidades. Entendo completamente. Se o Janot entrou armado no tribunal do STF, imagina numa livraria. Ia ser terrorismo, chacina, tá certo. Ah, mas também ele deu spoiler do final do livro. Pra que as pessoas vão comprar? O tiro que ele não deu saiu pela culatra, né? Bom, Felipe, teve uma vez que eu fui num cartório, fui reconhecer firma. Eu dei mais assinaturas que o Janot. Bora lá! Agora o assunto é cinema, meus amigos. Vou ficar de fora dessa discussão. Falei pra você assistir. Eu tô mal que eu não vi ainda, ó. Então, portanto, eu já vou avisando, cuidado pra não dar spoiler, hein? Quero só ver, hein? Quem já assistiu Coringa? Todo mundo, menos eu. Eu não consegui também. Eu que sou o geek deste programa, não consegui ver até agora. Só eu e o Caio que tem lugar de fala. Ah, pois é. Eu tô arrasado. Ontem eu vi, Edgar, e gostei no final, quando o Coringa... Ah, sim, sim. Ô, Vini, vamos lá. Todo mundo tá elogiando aí a atuação do Joaquim Fênix, né? Ele já é cotado, inclusive, para o Oscar de melhor ator, cara. Mas também tem quem diga que por conta da violência ali, excessiva, tal, contida na história, tal, ele pode ser prejudicado exatamente por isso. Pois é, Edgar, a revista Varte traz a informação até agora de que entrevistou ali alguns membros da academia e eles se mostram ali um pouco preocupados, um pouco receosos em votar no Joaquim Fênix como melhor ator para vencer o Oscar, porque eles estariam ali endossando esta violência que está contida no filme. Essa violência que é motivo aí de muita controvérsia por muitos que assistiram ao filme, porque tem gente que está achando realmente que o filme inspira a violência e que o filme acaba humanizando um pouco a figura daquele que deveria ser o vilão. No caso, o Coringa. Então tem gente que acha que o Coringa, neste filme mais recente, ele é tratado como uma vítima da sociedade que acaba se insurgindo
contra os poderosos e acaba, no final, sendo tratado até como um grande herói e não como um vilão que deveria ser. Então, tudo isso, Edgar, acumulado também com possíveis ameaças de violência em alguns cinemas nos Estados Unidos. Tivemos um caso também em Porto Alegre, em que uma sessão chegou até a ser cancelada também pelo medo ali das pessoas, com a reação de alguns que estavam ali na plateia. Tudo no isso Recife aconteceu isso também, você viu? Durante uma pré-estreia, as pessoas saíram correndo da sala no final do filme. No final do filme, não, nem viram o final, porque tinha suspeitas de que alguém que estava lá dando um bafão na sala estivesse armado. As pessoas estão indo ver o filme com medo. Pois é, então todos esses motivos, Edgar, fazem com que a academia repense um pouco quem sabe até na indicação e principalmente na vitória do Joaquim Fênix, que a meu ver, eu assisti o filme, olha, é fantástica a atuação dele, o domínio que ele tem do personagem, ele tá o tempo todo presente em cena e você não se cansa de ver ele, a cada cena ele vai aumentando o seu poder de atuação, domínio do corpo também, em várias cenas, que é até passível de discussão se ele é o melhor Coringa de todos os tempos. Pois que tem você fala isso, né? O Heath Ledger, né? Ledger, que acabou, e o Nicholson antes, caramba. Depois. Pois mas eu acho que até são Coringas diferentes ali, né? Um traz um pouco mais do humor, enfim, mas o do Joaquim Fênix eu achei, assim, realmente sensacional e acho que se não tiver, num percurso normal, né? Se não tiver nenhum outro filme aí que venha depois na parada, que seja muito brilhante a atuação de alguém, ele até agora é o melhor de todos. Aí diz que pode ser que agora o prêmio vai para o Leonardo DiCaprio, por Era Uma Vez em Hollywood, tem o Brad Pitt também, mas não acho que merece, como ator coadjuvante. Dizem até, Fefito, que o Adam Sandler, nesse papel mais dramático que ele fez agora, recente... Eu vi que ele tá cotado. Pode ser cotado ao Oscar. Mas, já Vini, pensou o Adam Sandler bater o Joaquim Fênix no Oscar? Mas você e o Caio que viram o filme podem me responder, porque eu só vou ver na quinta-feira, por questões de compromissos. Vou ver amanhã, sem falta. Não é meio uma jogada de marketing forçar isso, assim, tipo, transformar o filme em algo tão assustador, tão cercado de violência e tudo mais, que vai fazer as pessoas irem ver o filme meio com medo, assim? Não é algo meio pra atrair as pessoas? Sim, produtores? As pessoas transformaram tanto o assunto em algo maior do que ele de fato que acabou virando uma estratégia de marketing. Eu não sei, o Todd Phillips, que é o diretor, disse até que a intenção é sim que as pessoas reflitam, que as pessoas debatam sobre o tema. Né? O Joaquim Fênix já não ficou muito confortável numa entrevista que ele foi perguntado sobre isso, acabou até abandonando a entrevista. Eu não sei se é uma estratégia. O filme é um sucesso, arrecadou mais de 90 milhões de dólares nos Estados Unidos, mais de 30 milhões de reais aqui no Brasil, mas eu acho que essas discussões colocadas muito aí na mídia afastaram sim algumas pessoas. Não sei o que o Caio pensa, o Caio também que assistiu. O filme já fez mais bilheteria que o último X-Men, né? Peraí, se afastou, mas o filme tá sendo um sucesso. Tá sendo um sucesso. Mas de bilheteria. Não sei se poderia ser mais ainda. Se é uma estratégia de marketing, Vitor, eu diria pra gente fazer um paralelo aqui com algo que aconteceu agora recentemente na nossa política. O Janot aventou essa possibilidade do tiro. Não deu muito certo. E deu um tiro no pé, na verdade. Será que o Coringa tava em BH também? O lançamento do livro dele foi meio flopado ali, pelo que se viu aí na imprensa, né? O que você achou, Caio? Eu queria fazer uma reflexão aqui, né? Porque o Vini trouxe pra gente que muitos membros, né, da academia, quando entrevistados, né, por publicações americanas, eles declararam que o voto no Joaquim Fênix para ganhar o Oscar é temerário, né? Eles estavam com medo de endossar a violência de alguma forma. E esse raciocínio, ele ignora a natureza do ofício do ator, que é atuar, que é fingir ser o que não é, né? Isso me lembrou dos belos versos do Fernando Pessoa, Vini, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de vera sente. Então isso ele falou, o Fernando Pessoa fala sobre o ofício da poesia, mas poderia ser sobre o ofício da atuação. E essa é a percepção do grande público ao assistir a performance magistral do Joaquim interpretando o Coringa. É uma entrega total, né, Vini? É uma entrega total, é uma entrega física ao personagem. E é triste
né, se esse mérito não for reconhecido em nome do quê? Do politicamente correto, né? De novo, a gente tem esse advérbio de modo, portanto, uma palavra que modifica a coisa certa a fazer. Seria uma grande perda para a arte ser limitada, né, na sua liberdade de expressão por essa cultura do politicamente correto para chegar a esse ponto, né, de não reconhecer o mérito de uma interpretação magistral. E aí, fazendo um comentário sobre o aspecto mais político da obra, eu acho que as pessoas não estão entendendo exatamente qual é a crítica, porque tem muita gente falando que esse não é um filme bacana porque ele coloca o indivíduo como vítima social. Eles só esquecem de um detalhe: o Coringa é um louco. O Coringa é doente mental diagnosticado, é uma pessoa extremamente perturbada, e só um insano põe a culpa, né, pelas suas próprias frustrações e os seus fracassos no mundo. Ou seja, esse comportamento de vitimização é atribuído a uma certa loucura. Se vitimizar é uma insanidade coletiva. Essa é a verdadeira crítica, porque o que a gente tem aqui, de certa forma, é aquilo que a gente já explicou para o ouvinte, que é a ponerologia, né? O estudo do mal aplicado à política. Você tem um psicopata influenciando toda uma massa histérica, né, que simplesmente se retroalimenta de palavras de ordem, como você tem o que você merece, e esse tipo de mote, né, que inspira a justiça social. Então, a crítica ela é muito mais madura do que estão fazendo parecer. Então, quando falam que essa é uma obra russoniana, né, para dizer que, vamos dizer assim, do bom selvagem, e que as pessoas são um livro em branco até serem corrompidas pela sociedade, na verdade é o exato oposto, porque quem se comporta dessa forma é o insano. Bom, vou ver o filme, como eu falei aqui, né, mas a gente não pode também desconsiderar a possibilidade que o filme traz de uma reflexão pra gente entender onde a gente tá, onde a gente se meteu, né, em que tipo de sociedade nos metemos, tal, porque vou usar aqui a célebre frase, né, a vida imita a arte ou a arte imita a vida, aquele dilema que não nos abandona. Se a vida imita a arte, bom, temos um motivo de preocupação aí, porque realmente o filme traz violências, como é visto no próprio trailer e pelo depoimento de vocês que assistiram. Agora, se a arte imita a vida, há que se lamentar também, porque, veja, a gente tem que aceitar essa infâmia na qual nós estamos inseridos, né? É uma situação... filho, se a sociedade é uma fábrica de coringas, como esse filme justifica, porque o que esse filme, pelo menos, aponta no trailer é que o Coringa não é fruto de um acidente de ácido, um acidente químico e tudo mais. Ele é basicamente uma vítima da sociedade. Se essa sociedade doida que a gente vive tá fabricando loucos, salve-se quem puder, né, minha gente? Pois é. Agora, se a gente for também restringir os filmes que tratam de violência, a gente vai ter que fechar Hollywood, o Tarantino não pode mais fazer filme. O próprio Era Uma Vez em Hollywood não é um dos filmes mais agressivos do Tarantino, mas tem violência. Olha, Laranja Mecânica, então, assim, do Kubrick, pô. Então. Que causou tudo aquilo. Nós vamos cancelar todos esses filmes? Não, os filmes do Michael Haneke, por exemplo, também. Nesse caso, desde a fita branca até Jogos Violentos. Eu quero saber o seguinte, Casão, você gostou do filme, Casão? Não entendi. Na verdade, acompanhou os eu Batman? Fiquei esperando o Batman, não apareceu. 11h01, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Outra polêmica aqui na nossa pauta do Morning Show. Esse programa que tem tão poucas polêmicas. Ai. Você mesmo. Está meio... Eu não. Está meio... O SBT vai ter de prestar esclarecimentos na justiça a respeito de um concurso com crianças de maiô. Fefito, conta essa história aí. Pois é, desde o último domingo tá todo mundo falando no assunto nas redes sociais. O debate está pegando fogo, porque tem gente contra e a favor, e todo mundo tem uma opinião sobre o assunto, mas o fato é que a Promotoria de Justiça de Osasco, por meio do promotor Ismael de Oliveira Mota, notificou o SBT e instaurou um inquérito civil para apurar um quadro do programa Silvio Santos, que foi ao ar agora há 2 semanas, na verdade, no último dia 23, se não me engano. O SBT vai ter 30 dias para esclarecer o assunto. Do que se tratava o quadro? O quadro era um concurso de Miss Infantil, tinha 3 pessoas lá de juradas, 3 mulheres muito bonitas juradas, e as crianças do Miss Infantil apareciam de maiô no concurso de beleza. Só que, na ocasião, o Silvio Santos e os seus convidados votavam em quem teria o mais belo colo,
e mais belo busto, por exemplo. Então, os critérios não eram só carisma e tudo mais. Os critérios eram também físicos e de partes físicas que são valorizadas em mulheres adultas, não necessariamente em crianças. É importante dizer que as crianças participaram do quadro com consentimento dos pais. Os pais todos sabiam do que se tratavam e sabiam que as crianças apareceriam de maiô na televisão. Por causa disso, por causa de toda essa gritaria na internet, a Promotoria de Justiça de Osasco resolveu iniciar um inquérito civil para apurar isso. O SBT não se manifestou oficialmente sobre o caso, vai responder em até 30 dias e o caso vai correr em segredo de justiça por envolver crianças. Nesse mesmo tempo em que essa polêmica surgiu também um vídeo antigo de 2016 do Silvio Santos, perguntando a uma garota se ela preferia sexo, poder ou dinheiro. E aí muita gente começou a usar isso como exemplo de que talvez o Silvio Santos não tratasse as crianças bem. O Silvio Santos, ele é muito famoso entre os convidados de seus programas por tratar muito bem os convidados de seus programas. Mas as brincadeiras dele, nos últimos anos, têm despertado muita polêmica, seja envolvendo pessoas adultas de seus programas, como a Lívia Andrade e Ellen Ganzaroli, que são bem grandinhas e sabem se defender, nesse caso, ou crianças, como foi o caso desse concurso de Miss Infantil. Pessoalmente, eu acho, e aí as pessoas podem achar boa ou ruim minha opinião, eu acho que concurso de beleza já é algo meio datado, acho que todo mundo é bonito do seu jeito. Ou não é bonito, mas também tem outras qualidades aí pra serem ressaltadas. Eu acho que a gente tá vendo num tempo que a gente tem que ressaltar o que é positivo nas pessoas e não colocar pra baixo outras pessoas a partir de alguns modelos de beleza. Então, assim, ainda mais com criança, acho que concurso de beleza é bem desnecessário, que já está reforçando uns padrões, mas essa é a minha opinião. O caso tá despertando muita polêmica, todo mundo tem a dizer bastante sobre o assunto. Quero saber também a opinião dos meus colegas de bancada. Bom, vamos lá, e aí? O que vocês pensam? Bom, eu acho o seguinte, né? O concurso de Miss, ele não faz juízo erótico, né? Ele faz juízo estético. Então, por mais que sejam conceitos aí correlacionados, eles não são interdependentes. Então, por isso, assim, eu acredito que não houve ou não haja uma erotização, muito menos uma erotização intencional nesse quadro do SBT. Só que vivemos numa sociedade doentíssima, né? Então, recomenda-se aí extrapolar a nossa percepção pessoal para antecipar comportamentos aí e, na verdade, desvio de comportamento de uma parcela ainda ínfima da população, mas uma parcela da população. Eu não consigo, ao contrário do que, enfim, a gente pode extrair das manifestações do Ministério Público, eu não consigo ver aí nenhum resquício de pedofilia. O que não quer dizer que o quadro não seja um prato cheio para pedófilos, né? Então, justamente como trouxe o Fefito, por se tratar de uma iniciativa que envolve crianças que, por sua natureza, estão numa situação de vulnerabilidade, não vale a pena incorrer nisso. Tem algumas situações em que a gente deve fazer o máximo para preservar aí a saúde mental, vamos dizer assim, psicológica, e mesmo a saúde física, né, dessas crianças. Caio, tem uma coisa que é importante ressaltar. Muita gente critica o quadro dizendo que ele erotiza basicamente porque colocou as meninas de maiô, né? Então, em trajes de banho, e votando em mais belo colo, mais belo busto, quando elas ainda nem estão desenvolvidas, nem entraram na puberdade nesse sentido. Você falou da sociedade doente e tudo mais, e aí eu lembrei de um caso que foi muito emblemático. A Band fez um Masterchef Júnior, né? Um Masterchef Kids ali. E uma das meninas que participava do Masterchef na época acabou virando alvo de muitas mensagens de pedófilos e muito assédio de homens adultos, o que é um absurdo, virou uma grande polêmica. A criança teve que ser protegida dessa história toda. Então, nesse caso, de fato, a gente não tem controle sobre o todo. E eu tenho certeza que a intenção do Silvio Santos ou do SBT não era erotizar essas crianças. Mas, às vezes, a gente faz coisas e não entende como essas coisas vão reverberar depois também. Às vezes, faltou o olhar do vai dar ruim. Faltou aquela pessoa amiga ali do lado que vai dizer, não faz isso, vai dar ruim. Talvez tenha faltado isso. Então, mas assusta, Fefito, esse poder de centralização que o Silvio Santos tem dentro do SBT. Lógico, ele é o dono, mas ele também dá a cara, né? Ele tá ali no ar e ele toma decisões
em que parece que não há ninguém que o alerte. Decisão no palco, né? No palco. Então, um desfile como esse, uma pergunta dessa para uma menina menor de idade, de repente coloca um programa como Alarma TV. A pergunta que o Vini está se referindo é aquela de um vídeo antigo que foi que falou que agora voltou. Em função desse concurso atual, vídeo antigo de 2016 foi colocado. Você prefere sexo, poder perguntou ou dinheiro? para uma menina, uma criança, junto da mãe ali, visivelmente envergonhada, constrangida. Quer dizer, a pergunta do Silvio Santos, um senhor, né? Perguntando para uma garota se preferia sexo, dinheiro ou poder. Ou poder. E aí tem, de repente, esse programa agora aí, que agora foi tirado do ar de vez, né? O Alarma TV, programa totalmente... Não, foi para as madrugadas de domingo. Pois é, então, e parece que não há ninguém que impeça o Silvio. Eu acho, sinceramente, que a grande sorte hoje do Silvio Santos é que, por ele ser um aliado do governo e por ele ter apoio dos conservadores, que são os que mais se indignam com esse tipo de prática, hoje ele acaba sendo blindado das críticas por essa parcela da população, por esse público. Se fosse uma outra pessoa, eu acho que ia estar tirando pedras um pouco mais fortes. Tem uma questão também mas isso aí vem de anos. O governo tem 8 meses, Vini. Isso aí vem de anos. Só aqui no programa... conservadores, eu tô falando. Só isso a gente discutiu 10 vezes antes da chegada do Bolsonaro ao poder. E sempre se dividiu entre aqueles que falavam... Eu não vi a mesma indignação dessa parcela da população. Se fosse uma outra pessoa, eu acho que seria bem pior. E tem uma questão, o programa é gravado, então o quadro, se alguém visse que ia dar ruim, poderia ter sido limado e substituído por outro, porque acontece em programas gravados. Melhor evitar essa dor de cabeça. Essa própria pergunta é de 2016. E na época, todo mundo discutiu isso. E outra, eu acho que a gente procura buscar uma coerência ao longo do tempo. Claro que você pode mudar de opinião, refletir a respeito, ter uma opinião alterada em função do que se apresenta no mundo de hoje, né? Enfim, mas aqui quando discutíamos sobre isso, eu acho que esse comportamento do Silvio Santos, tratar dessa maneira pelo show, o show pelo show, se ele acha que isso é o show que tem que ser feito, e ele é um cara que se permite e se auto-imputa uma legitimidade ao dizer coisas, sem pensar muito no conteúdo do que diz, mas essa frase, por exemplo, essa pergunta lá de 2016, junto desse concurso, com esses artifícios que o Caio colocou aqui no comentário dele, acaba suscitando essa visão e alimentando um tabu com relação ao que é o corpo, ao que é beleza, ao que é a sexualidade. Quer dizer, são comportamentos como esse que propagam na sociedade uma visão errada e impõem uma visão distorcida do que deveria ser tratado com naturalidade. E tem uma coisa, né? A gente não pode negar. O corpo, o sexo, entendeu? A gente não pode negar. O Silvio Santos é o maior comunicador desse país. Ele tem uma história de vida admirável, construiu uma emissora incrível. Ele é pra ser admirado mesmo. Mas o maior comunicador do país também pode errar. E o maior comunicador do país também pode pedir desculpas quando erra. Então tá em tempo do Silvio Santos ou do SBT, aproveitando que esse inquérito foi instaurado, de fazer um meia-culpa, de ver que talvez o quadro tenha ferido muitas sensibilidades, tenha ofendido algumas pessoas. E não é um problema pedir desculpas e voltar atrás. Nunca foi. Seguindo aqui na nossa pauta no Morning Show, famoso no mundo dos rodeios, o locutor Asa Branca diz ter sofrido ameaças após denunciar maus tratos de animais. Esse é um outro assunto que vem cheio de polêmica, porque o rodeio é muito forte no interior do Brasil. Quer dizer, é uma atividade muito propagada, né? Muito dinheiro, milhões e milhões escoam pelo mundo dos rodeios. E agora, poxa, vem desse cara, que é um locutor famoso, né, Vini? Mais famoso da história. É o mais famoso, fazendo essa acusação de maus tratos aos animais, coisa que a Sociedade Protetora já aventava desde sempre. Isso, né? Com certeza. O Asa Branca, Edgar, para quem não sabe, ele fez muito sucesso, principalmente na década de 90, como locutor de rodeio. Ele começou como peão, depois passou a ser locutor, e a fama dele era tão grande que ele acabava rivalizando até com os cantores sertanejos que se apresentavam, com os próprios peões. Ele ganhava mais de R$1 milhão por mês. Ele chegava nos rodeios de avião, de helicóptero, né? Era toda uma festa. Ele viajava para os Estados Unidos também para aprimorar um pouco ali da prática da locução. Então foi um cara que fez
muito sucesso, e o sucesso trouxe alguns excessos, né? Ele acabou tendo ali o vício em drogas, no álcool, foi portador do HIV em 2007 e anos depois ele quase chegou a morrer por causa do vírus, ficou muito ruim, e agora recentemente também se descobriu um tumor na garganta, né, Edgar? Então a gente vai até ver um vídeo agora do Asa Branca em uma entrevista para a Veja, onde ele esteve acompanhado também da Luísa Mel, que é uma defensora, uma ativista pró-animais, da causa animal, e ele está com a fala bastante prejudicada, mas ele fala que talvez essas coisas que tenham acontecido com ele sejam um castigo de todas as maldades que ele incentivou e também realizou com esses animais durante todos esses anos. Vamos ouvir ver um pouquinho deste trecho aí do Asa Branca. Na minha época, que eu montei, que eu fui eu peço perdão a Deus, que eu cheguei a machucar animal, cheguei a cortar animal. Por isso, eu peço perdão a Deus. Como que você machucou o animal? Com espora. Eu morei com um amigo meu que foi o melhor tropeiro do Brasil, o Valtir Biasi. A gente treinava os cavalos de pular. Então, olha o tanto que nós tínhamos juízo de galinha, de frango. Nós chegávamos a amarrar um pneu no outro, enrolava arame e jogava no pescoço do cavalo, para ele sentir a dor e pular. Pois é, Edgar. Olha, os relatos do Asa Branca nessa entrevista Veja são muito fortes. E a Luísa Mel estava junto com ele. Enfim, ela já é uma pessoa, né, que ela sente muito. A gente vê pelos vídeos dela aí. Ela é muito emocional. Ela é muito emocional. E nessa entrevista, então, ela ficou extremamente assim, abalada com as coisas que o Asa Branca ia dizendo. Como não ficar, né? E também, Fefito, porque ela recebe muitas críticas. Quando ela faz essas críticas do que acontece no rodeio, ela recebe de volta dizendo que ela é mentirosa, que isso não acontece, que os animais não são maltratados. E aí tem um cara que esteve dentro do rodeio, que tinha uma baita de uma influência falando que era uma das coisas mais normais possíveis que aconteciam. A Rita Lee também, junto com a Luísa Mel, aliás, a Rita Lee há muito tempo antes da Luísa Mel, já criticava os rodeios, inclusive por aquela corda que amarrava em volta dos testículos dos bois, para que eles saíssem pulando e tudo mais, assim. A Rita Lee sempre foi uma grande ativista contra rodeios, e eu particularmente não vejo muita graça nisso, assim como não via em vaquejada, que claramente tinha maltrato. Não tem qual a graça de ver alguém correndo atrás de um boi, puxando pelo rabo a ponto de arrancar o rabo do boi, como eu já vi acontecer. Se isso não é maltrato pra mim, então não sei mais o que é. O Asa Branca e a mulher dele, a Sandra Santos, depois dessa entrevista, relataram que estão sofrendo várias ameaças por meio de mensagens no WhatsApp e no Facebook. Em alguns áudios, que já são mais de 30 na soma, vozes masculinas dizem que o Asa Branca merece todo o sofrimento de saúde por ser um ingrato com o mundo do rodeio que lhe trouxe fama e fortuna. Também o acusam de mentiroso, de drogado, de irresponsável. E há pessoas que dizem que se ele pisar novamente em Barreto, não sairá de lá vivo. Ele segue sustentando o que disse, mas obviamente agora vai ter que cuidar da segurança dele se resolver voltar a Barretos. Além disso, tudo é muito triste porque ele não pode falar sobre a experiência de vida dele e já vira alvo de ameaça de morte, pelo amor de Deus. E uma reflexão que fez, né, Fefito, diante de um trabalho, uma experiência de vida, e agora se enxerga. Por que não é legítimo o sentimento que ele expõe agora? Externa esse sentimento de arrependimento. Essa farra do boi que você fala, a farra do boi que é muito comum no sul, em Santa Catarina, essa coisa do rodeio, da vaquejada no Nordeste, quer dizer, chegou a um ponto em que não dá pra gente relativizar mais nada. Olha, é a tradição, é a cultura. Vai lá então o fortão do agronegócio, sei lá, do agroboy, sei lá quem for que gosta do rodeio, vai lá se digladiar, como os romanos colocavam ali na arena. Também eram cultura. As pessoas pra lutarem, entendeu? Por que tem que submeter um animal inocente
que fica totalmente vendido nessa história a um sofrimento. E as touradas na Espanha. Era uma cultura também. E a Espanha conseguiu rever isso. Aliás, a quantidade de turistas que iam à Espanha para ver tourada era gigante. E ainda assim a Espanha reviu as touradas. Só para completar, a Sandra e o Asa Branca vão deixar Guarulhos, onde eles moram aqui na Grande São Paulo, e vão se refugiar num sítio, Vini. Não dá para condescender com um tipo de atrocidade, de violência como essa. E o presidente Bolsonaro sancionou um decreto recentemente, Edgar, autorizando a volta da disputa do laço, que tinha sido extinguida, né? Onde os peões ali acabam laçando os bois, né, na arena, e isso obviamente acaba machucando os animais. Isso não me surpreende, na verdade, mas o que me deixa triste, mal, é essa história de em pleno século XXI ainda a gente tá... se divertindo com rinha de galo. Submetendo animais inocentes, indefesos ao sofrimento. Vamos em frente, vamos para mais um episódio aqui do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. As estrelas de hoje, Fefito... peraí, elas eram super parças. Ludmilla e Anitta, o que aconteceu nessa relação? Vou te dizer uma coisa, vou parafrasear essa grande filósofa contemporânea, que Caio Coppola certamente adora, e ele deve citar aqui em outros momentos, e vou te dizer, prepara, vamos contar agora. Você quer uma trilha, é isso? Olha só, Você pensou nisso antes? Ou? Não, vai ser agora, mas tá tudo certo. Sabe essa foto aí das duas juntas? Se você colocar a Pablo Vittar nessa foto junto também, você vai basicamente se lembrar daquela turma do terceirão, que vocês dizem que é do terceirão pra vida, 2 anos depois ninguém se vê mais. É meio isso. O que aconteceu? No último Rock in Rio, a Ludmilla elogiou a Ivete Sangalo cantando Onda Diferente, dizendo tipo, que emoção a Ivete cantando a minha música, Onda Diferente. Ai, show das poderosas, eu amo. Anitta. E aí a Anitta também fechou lá no Rock in Rio e tal. E aí um fã da Anitta foi lá e disse, sua música, cara pálida, e mandou um print para a Ludmilla, dizendo que a Anitta era uma das compositoras, junto com o Snoop Dogg, e a Ludmilla de Onda Diferente. A história é essa. Senta que lá vem história. A Ludmilla queria gravar e divulgar Onda Diferente. A gravadora ouviu e disse, acho que não. E aí ela colocou na internet. Até que a Anitta viu e falou, essa música é incrível. Foi até a gravadora e com a Anitta junto a gravadora disse, então agora pode. A Anitta foi atrás do Snoop Dogg, que topou um feat, mas disse, me dá 50% dos direitos da música pra poder colocar meu nome nela. A Ludmilla topou. E aí, a autoria seria dividida entre o Snoop Dogg, que nada fez, e a Ludmilla, que tudo fez. Só que aí, Ludmilla descobriu no Twitter, no dia que ela elogiou a Ivete Sangalo cantando Onda Diferente, que a Anitta também estava listada entre os compositores da música. Meu filho, pra quê? A casa caiu, a Anitta foi no Twitter dizer que de fato a Ludmilla era dona da música, que compôs tudo. As pessoas disseram que a Anitta usou de má fé e se colocou lá no meio da música. A Anitta inclusive disse que ajudou a estruturar a música com algumas batidas em alguns momentos. E aí a música, gente, tá no disco da Anitta, não tá no disco da Ludmilla. Tem gente inclusive que diz que o clipe da música não dá o destaque merecido à Ludmilla. Eu sei que a Ludmilla, ao saber dessa história, de que a Anitta estava listada como compositora, mandou uns áudios bem desaforados pra ela, segundo o Léo Dias, que é a melhor fonte para as duas, porque é amigo de ambas, não é mesmo? A história estremeceu de tal jeito que a Anitta nem segue mais o Léo. Pra vocês terem noção. Sobrou até pra ele. E aí, é jogo de cena, hein? A Anitta tá disposta a sentar com Ludmilla pra poder acertar os pontos todos. Diz que Ludmilla agora não quer mais ver Anitta nem pintada. E aí, isso lembra o quê? Um outro feat de Anitta com Pablo Vittar. Sua Cara, que também acabou em briga. Será que é tão difícil assim fazer um feat com a Anitta aqui no Brasil? Porque muita gente quer. Também teve treta com Simone e Simaria, que também acabou em briga, lá em Louca. Então agora as pessoas estão também especulando porque os feats com a Anitta dão problema. Fato é que essa história de Onda Diferente vai render muito. A Anitta tirou o nome dela da lista de compositores e o funk carioca não será mais o mesmo. Eu não sei, eu acho que a gente já pode chamar a Cristina Rocha, tratar isso no Casos de Família, pra reconciliar ambas as funkeiras. Ou um novo feat, quem sabe? O Léo ficou muito abalado com essa história, viu, Fefito? Ontem ele gravou um stories dizendo que ontem foi o programa mais difícil que ele fez na vida dele. Porque se tratava de duas amigas, né? Mas que ele precisava ali da aversão das duas. E que nessa intermediação ele tentou com que as duas fizessem as pazes, mas sem sucesso. Com a Anitta a coisa piorou, porque a Anitta não gostou da versão que ele ia apresentar
da Ludmilla, deixou ele falando com a assessoria dela e não mais com ela, e ele também deixou de seguir a Anitta. Vamos ver os próximos capítulos. Perde o mundo do dessa funk. Façam as pazes. Grande Então, história. Então, já que a gente tá falando aqui das duas, o Léo Dias, por favor, Pois olha. Nós vamos fazer as pazes. Tá uma bagunça, né? Muito. Anitta, né? Demais. 11h28, horário de Brasília. Eita caramba! Aqui, ó. Termina. Não termina. Gente, depois desse solo do Brian May aí, cara, a gente faz o quê? Tchau, vamos embora, Quem né? quiser, só sentir. Fechou. Agora 11h30, horário de Brasília, Morning Show volta na programação da PAN amanhã, a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência, viu? Juízo, criança. Paulinha, melhor aí, fica, ó, boca fechada, hein? Beijo, princesa. Até já. Morning Show. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Mês das Crianças Loja 100. Smartphones, videogames, tablets, bicicletas. Nas Lojas 100 é tudo tão fácil que parece brincadeira. Carnezinho é nas Lojas 100. Hoje, no Rolê de Notícias, Bolsonaro volta pra quarta série e bota a mãe no meio. Anitta presta auto-homenagem. Testemunhas de Jeová invadem o Rock in Rio. Roubaram a cultura. E avião da FAB é casa da mãe Joana. Está no ar o Rolê de Notícias. 5 minutos com o resumo das principais notícias do dia, misturando humor e informação. Eu sou Felipe Xavier. E eu sou Maurício Meirelles, diretamente de Lisboa, Portugal. Afinal, eu estou fugindo das notícias do meu país. Entenda por quê agora. Rolê de Notícias. Oferecimento Smart Fit. Nesse final de semana, o Brasil foi premiado com mais uma pérola do nosso presidente. Quando preparava-se para sair de moto, Bolsonaro foi questionado sobre o paradeiro de Queiroz e deu a seguinte resposta. E o Queiroz? O Queiroz tá na sua cara! Com esta notícia, a Polícia Federal já está investigando a mãe do ciclista. Agora resta saber se essa senhora também movimentou R$1.200.000 em suas contas. Curioso é o Bolsonaro andando de moto, né? Como é que ninguém fala nada, pô? Todo mundo sabe que para andar de moto a pessoa tem que ter equilíbrio. Terminou no domingo o Rock in Rio e Anitta mais uma vez foi destaque do festival, não pelo show, mas pelos agradecimentos. Mas hoje eu queria muito agradecer a mim. Antigamente eu só queria ter o dinheiro da Anitta, agora eu tô bem feliz se eu tiver apenas a autoestima dela. Obrigado, Anitta. Eu gostaria de aproveitar esse momento e agradecer a mim também por apresentar o Rolê de Notícias, né? Eu gostaria de agradecer e falar pra mim mesmo, não sei o que seria de mim sem eu. Ainda sobre o Rock in Rio, testemunhas de Jeová invadem a Arena do Rock e tentam converter os fãs da Anitta. O problema foi só a confusão, né? Porque o pessoal achou que os testemunhas de Jeová estavam gostando da apresentação, afinal eles já chegam batendo palma. Eles queriam que os fãs deixassem de curtir o show da Poderosa para curtir o show do Todo-Poderoso. Infelizmente, os testemunhas de Jeová não conseguiram converter ninguém, afinal eles são testemunhas de Jeová e chegaram às 7h15 da manhã.